Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Alguns breves avisos para as pessoas que vêm à missa aqui no seminário. Então, no próximo domingo não haverá Santa Missa aqui no seminário, nem o próximo, nem o outro domingo. Então, vamos passar 2 domingos aqui sem a Santa Missa. Porém, haverá a missa do dia 2 de fevereiro, de Nossa Senhora das Candeias, com a bênção das velas. Haverá normalmente no dia 2 agora, no dia 2 de fevereiro haverá a missa, vai ser durante a semana. Mas no domingo que se segue não haverá, nem no outro domingo. Eu estarei viajando para a Colômbia, vou atender algumas missões que nós temos lá. E vou ficar, então viajo dia 3 e volto somente no dia 16 de fevereiro. Então durante esses dias não haverá a Santa Missa aqui no seminário. E aqueles que quiserem vir à missa do dia 2 de fevereiro, a missa de Nossa Senhora das Candeias, a Santa Missa será no horário de domingo às 11 horas. Então, hoje nós temos uma epístola maravilhosa de São Paulo, onde ele fala sobre o amor ao próximo, no que consiste esse amor, que é o cumprimento da lei, amar o nosso próximo como a nós mesmos, e ele dá uma série de regras. Devemos evitar vários pecados, o adultério, por exemplo, não desejar a morte para ninguém, não matar, etc. Tudo isso porque devemos amar o nosso próximo, e esse amor consiste em querer a salvação do nosso próximo, que ele se salve, não que se perca. Então, se nós queremos, sobretudo, a nossa salvação, também devemos desejar do nosso próximo. E o Evangelho de hoje também cheio de riquezas. Um grande milagre também faz nosso Senhor. Imperando contra os ventos, contra essa violência, no mar, na barca. Nosso Senhor se recolheu, se retirou para a barca, e à noite, começou uma grande tempestade e assustou os discípulos, e acordaram Nosso Senhor. Faz alguma coisa, nos salva, porque vamos perecer. E Nosso Senhor hoje repreende, homens de pouca fé. Somente rezar, que se daria calmaria, mas não, eles se desesperaram. E Nosso Senhor faz esse milagre, manda os ventos pararem, acabar com tudo aquilo lá, aquela tribulação, e veio depois uma grande bonança. Então, mostra o poder da fé. Nos momentos de tribulação, de angústia, de agonia, basta a gente confiar em Deus e rezar, e as coisas vão se resolver. Ou invocar a Nosso Senhor. Nos momentos de tribulação, o que foi que eles fizeram? Acordaram Nosso Senhor, aí Nosso Senhor resolveu o problema. Então, muitos de nós também, em vez de recorrer a outras coisas, recorrer diretamente a Nosso Senhor, e Ele vai resolver, com certeza, os nossos problemas também. Recorrer a Ele diretamente. Mas o que quer dizer isso? Foi Jesus para a barca junto com os seus discípulos. Que interpretação nos dá os autores sagrados? Então, Nosso Senhor, Jesus Cristo, despedindo a multidão que o cercava, entrou numa barca, certamente a de Pedro, que representa a igreja, para atravessar o lago de Genezaré,
e retirar-se com os seus discípulos a um lugar apartado. O Salvador, diz um piedoso comentador, tinha 3 espécies de retiro, de lugar retirado, que frequentava: uma barca, uma montanha e um deserto. Nosso Senhor sempre se recolhia a esses lugares, depois que despedia a multidão das pessoas. Todas as vezes que as multidões o oprimiam, retirava-se a algum desses refúgios. Buscava ali o silêncio, o recolhimento, a vida de oração, o descanso. Seguiam-no os seus discípulos, atraídos pela suavidade dos seus discursos e pela admiração das suas obras, dos seus milagres. Deviam ser assaz numerosos, porque a barca para a qual Jesus tinha subido era seguida de algumas outras. Etalie naves erant cum illo, diz São Marcos, E outras barcas também o seguiam. E o que aconteceu durante essa travessia do lago de Genezaré? Levantou-se uma violenta tempestade, suscitada não por causas naturais, mas pela ação dos demônios, por ódio a Nosso Senhor e aos seus discípulos. Ou antes, diz Santo Tomás, por vontade expressa do Salvador, porque sabendo o que faria, quis daquele modo experimentar e fortalecer a fé de Pedro e dos outros apóstolos, manifestando-lhes o seu poder divino. E quanto mais terrível era a tempestade, tanto mais o prodígio se tornava extraordinário. Então os autores sagrados dão essas duas interpretações, ou o ódio dos demônios contra Nosso Senhor e a barca de Pedro, Então ele levantou essa confusão terrível no mar, ou Nosso Senhor, já sabendo o que ia acontecer, provou a Pedro, os apóstolos, com essa terrível tempestade para ver até um dia a fé desses homens. E aqui especifica Pedro, porque Nosso Senhor estava na barca de Pedro. Isso também tem a ver com o primado. Antes de Nosso Senhor constituir São Pedro como o primeiro Papa, antes é precedido uma profissão de fé. Quem você diz que é o Filho do Homem? Pergunta Nosso Senhor a São Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Diz São Pedro, faz a sua profissão pública de fé. E aí Nosso Senhor, então, depois vai dizer, então tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso para provar que, para ser Papa, para estar à frente da igreja, é necessário ter a fé católica. Por isso que um herege não pode ser Papa. Quem não tem a fé católica não faz parte da Igreja Católica, não é membro da Igreja Católica. Quem está fora da igreja não pode ser cabeça da igreja, diz os adágios. E um exemplo foi esse, de São Pedro, o primeiro Papa. Foi provado pela sua fé, várias vezes. Aqui na barca, por Nosso Senhor. Depois também foi arguido por Nosso Senhor. Depois professa a fé na divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí sim, depois de provado, Nosso Senhor o constitui como chefe da igreja. E daí o nosso problema atual com todos esses papas, entre aspas, modernistas, falsos papas. Eles não têm a fé católica, não acreditam na divindade de Nosso Senhor, pelo contrário, ensinam toda sorte de erros e de heresias contra a fé católica. Como esses homens podem ser verdadeiros e legítimos sucessores de São Pedro se eles mesmos não têm a fé de Pedro? E essa é uma das regras, a da fé. Quem não professa integralmente a fé católica
não é digno desse nome, desse título, né, de ser chamado de católico apostólico romano. É necessário ter a fé católica, né, para estar na igreja, para pertencer à igreja e para governar e dirigir a igreja também. Do mesmo modo, permite Deus que as perseguições contra a sua igreja, assim como as tentações e provas que nos envia, sejam às vezes extremamente rudes, para mostrar em seguida o seu poder, restabelecendo a tranquilidade e a paz no momento que mais lhe apraz. Então, por mais que estejamos passando por esse momento, né, de dificuldades, não somente na sociedade civil, mas na sociedade religiosa também, uma grande crise nos membros da igreja, né? Uma crise duríssima que já vem há 60 anos, né? Nós devemos ver também nisso a mão de Deus para provar a cada um de nós se somos fiéis ou não. Então, nosso Senhor deixou a sua doutrina, enviou os apóstolos para o mundo inteiro, constituiu a sua igreja, o primado, né? E disse: agora vocês deem continuidade a essa obra de salvação. E se durou até a Idade Média, a igreja se manteve firme e forte no começo da igreja, com as perseguições, com os mártires, né? Os padres da igreja, os doutores, os santos. Depois da Idade Média que começa esse declínio da fé. Os modernos já passam a esfriar na fé, já não eram mais como os antigos. E aí foram abandonando, né, aos poucos a religião. A renascença com a volta ao paganismo, a revolta protestante, o comunismo, a Revolução Francesa, né, o comunismo e todos esses, o modernismo, o liberalismo, todas essas ideias terríveis, né, que nós temos atualmente. Graças ao quê? À perda da fé. Não confiaram mais em Nosso Senhor, nem na sua igreja, né, e aí foram cedendo a esses erros e abandonando a verdadeira fé. E por isso que estamos aí, hoje, nessa grande apostasia. A maioria das pessoas já perderam a fé, já abandonaram a religião, já nem sequer creem em Deus, não acreditam em Deus. E nosso Senhor está tranquilo lá no céu, somente nos observando, né? E vendo, né, se vamos ser fiéis também, né, ou não, ou se vamos seguir o exemplo, né, desses réprobos, dessas pessoas mundanas, dessas pessoas ruins que já o abandonaram. Então, temos que estar firmes na fé. Nosso Senhor está conosco, apesar de parecer que Ele dorme, mas Ele está muito bem acordado e sabe o que está fazendo e está nos provando. E essa provação pode ser dura e pode durar muitos anos, como nós já vimos, né? Quase há 60 anos, com essa crise na religião. Porém, temos que confiar em Deus, né, e invocá-lo constantemente. E o que fazia Jesus durante essa tempestade? Dormiebat, diz São Mateus, dormia. Durante essa tribulação, durante essa tempestade, enquanto o barco estava afundando, entrando água, aquela gritaria, confusão, Jesus estava dormindo. Dormia a polpa, perto do leme, como fatigado das suas vigílias e das suas excursões apostólicas, das viagens, dos trabalhos atendendo gente em multidões. Mas, se a sua humanidade dormia, a divindade, essa vigiava sempre. O corpo podia estar cansado, mas Deus não cansa, sempre está vigiando. Segundo a palavra do cântico, ego dormio, cor autem meum vigilat. Eu durmo, mas o meu coração vigia. O Senhor quis, portanto, dormir naquele momento. Primeiro, a fim de mostrar que tinha realmente revestido a natureza humana, estava cansado. Segundo, a fim de experimentar, como referimos, a fé dos seus discípulos, o que eles iriam fazer naquele momento de tentação.
não porque desconhecesse as verdadeiras disposições deles, mas para que se conhecessem a si mesmos. Nosso Senhor já conhecia as disposições deles, mas queria que eles também conhecessem a si mesmos. Terceiro, a fim de aumentar o seu terror e provocá-los assim à oração. Os deixou aterrorizados, né, para que naquela confusão toda lá, eles rezassem, provocar dali, né, a oração. O que deixariam de fazer se Jesus estivesse desperto. Quarto ponto, a fim de fazer brilhar o seu poder soberano, amainando repentinamente as ondas. E depois mostrar o seu poder, né, quando ele impera ali, né, contra aquelas ondas terríveis, aqueles ventos impetuosos, né, vem a calmaria, vem a tranquilidade, né, e ali se manifesta todo o seu poder. Então, do mesmo modo, nos perigos, nas tentações ou nas dificuldades que caem sobre nós, muitas vezes acontece que Jesus parece dormir e abandonar-nos. Então, às vezes, temos essa tentação de pensar isso. Nossa, eu estou sofrendo tanto, estou sendo tão perseguido, meu Deus, quantas tentações terríveis me sucedem, parece que Nosso Senhor está ausente, né, da minha vida, parece que Deus não me vê, não me ouve, né, se afastou de mim, o que é que está acontecendo? Mas o bom mestre, se assim procede, é para nos fazer sentir melhor a nossa fraqueza, para pôr à prova e fortalecer a nossa fé, e para nos ensinar a recorrer a Ele com amor e com confiança. Então, Ele quer que nós recorramos a Ele sempre, sobretudo nos momentos de aflição, de dificuldades, a recorrer, rezar, a oração. Diz aqui, é importantíssimo. Como podemos recorrer a Nosso Senhor? Por meio da oração. Onde há esse diálogo da alma com Deus? Pela oração. Pôr-se de joelhos e ali, né, por meio dessa oração, dessa intimidade divina, conversar com Nosso Senhor e expor as nossas dificuldades, e Deus nos atenderá. Às vezes pode parecer, não é, que Ele vai estar dormindo, não é, ou que Ele vai estar longe de nós, não é? Mas isso é só impressão humana. Não é? Deus vigia sempre. Como diz aqui, né? Por mais que vissem Nosso Senhor lá dormindo, que a sua humanidade estivesse ali descansando, o seu coração estava vigiando. Daí a importância da devoção ao coração de Jesus. Quem é devoto do Sagrado Coração de Jesus alcança graças, incontáveis, infinitas. Conhecer o coração de Jesus, desvendar os seus mistérios. Nos momentos também de confusão, de tribulação, o coração de Jesus será sempre o nosso refúgio. O seu coração está sempre aberto. O soldado atravessou o coração de Jesus, terrivelmente, com uma lança, e o coração de Nosso Senhor permanece aberto até hoje. Então, se nós queremos alcançar graças que necessitamos para a nossa salvação e santificação, devemos ir ao coração de Jesus e lá o encontraremos sempre aberto para nos acolher. Santa Catarina de Sena foi certa vez atormentada pelas tentações mais violentas e por imaginações as mais impuras e diabólicas. Ao fim de 3 dias, Jesus apareceu-lhe. Senhor, diz-lhe a humilde santa, onde estáveis vós? Onde o Senhor estava durante esses 3 dias de tentações terríveis diabólicas? Por que me abandonastes assim? Pergunta Santa Catarina a Nosso Senhor. Eu estava no teu coração, respondeu Jesus, presenciando os teus combates, assistindo-te e ajudando-te a vencer. Então, serve como exemplo para todos nós, nas horas de dificuldade, de sofrimento, Nosso Senhor está sempre do nosso lado.
Ave Maria Puríssima, pecado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.